noite a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Que é muita alegria para mim poder estar servindo. Estou um pouquinho rouco aqui, mas já está ficando bom. Servindo nessa casa, uma casa de relevância, de propósito. Eu quero agradecer ao pastor Antônio, a pastora, sua esposa, os pastores da casa, pela maneira que me receberam, não só pela confiança, mas por como nos receberam com tanto amor. Não só eles, mas também os irmãos aqui da igreja. Sabe, a gente se sente honrado em saber que tem pessoas que acreditam no que a gente carrega e que cuidam com zelo da obra do Pai e aquilo que Deus está fazendo, né, através dos seus filhos, amém? Queridos, antes da gente abrir a Bíblia, o que o pastor Antônio falou, eu queria ressaltar aqui. O maior inimigo da honra é a rotina. A gente tem muita facilidade em honrar quem está longe, e às vezes muita dificuldade em honrar quem está perto. Eu sei, eu sou pastor de igreja, é muito mais fácil a receptividade de vocês me ouvir do que aqueles que estão lá comigo. Por quê? Não porque eles não gostam, claro, eles também me ouvem com muito amor, mas lá eles já estão acostumados. Eu já faço parte da rotina deles. E eu tenho batalhado para que a gente crie a consciência de amar as pessoas do mesmo modo no nosso exercício de atitude, principalmente com aqueles que estão do nosso lado. O livro de Gálatas fala que nós devemos amar especialmente os da família da fé, amém? Nós não podemos deixar a rotina quebrar a nossa honra. Isso não fala só de igreja, fala até da sua família. Às vezes você está chegando no culto, brigando, a mulher brigando com o marido, o fight está bravo dentro do carro, uma gritaria, uma brigaiada, mas quando entra ali na porta da igreja parece que se transforma. Hora de morfar. Quem assistiu Power Rangers sabe o que eu estou falando, né? Se transforma. Paz do Senhor, paz do Senhor. Ali com a esposa estava arrebentando tudo, mas aqui, não, paz, pastor, tudo bem, amém? A gente precisa honrar quem está perto de nós. Quando Jesus fala do mandamento de amar o próximo, quem é o mais próximo de você? Sua mulher, seus filhos, sua esposa, seu marido, teu pastor, os irmãos da sua comunidade. Quando a gente pensa em amar o próximo, a gente pensa, vamos amar o perdido, o necessitado também, mas o mais próximo de nós é a nossa família, amém? Que a rotina não roube de você a honra, que o exercício das atividades da sua vida não roube a comunhão e a proximidade. Querido, nós vivemos uma geração que está afastada um do outro. As pessoas hoje com a rede social, elas substituíram o toque pelo touch. O mundo ativista de hoje, ele aproximou os que estavam longe, mas afastou os que estavam perto. Um dia, um presbítero que é amigo meu estava num jantar de família, e quando ele chegou, fazia tempo que ele não via os irmãos lá, os cunhados, a turma, tudo. Sentaram na sala, cada um puxou o seu telefone celular e começou. Fazia tempo que eles se reuniam, eles estavam tudo na sala. Daqui a pouco, um que estava na sala mandou uma mensagem para o outro. Aí ele levantou, pode parar com isso. Nós estamos aqui para comunhão, você está mandando mensagem para mim, eu estou aqui do seu lado. A gente não percebe, querido, que a rotina, a atividade, tudo que a gente está vivendo pode roubar princípios, amém? Tem um princípio que está sendo destruído dentro das famílias, o princípio bíblico da mesa. As pessoas estão perdendo a mesa nas suas casas. Vai na hora do almoço, o homem está comendo, o pai está comendo na sala, na televisão, a mãe está comendo na cozinha, arrumando as coisas, o filho com o telefone na mão comendo, a menina com o tablet lá comendo do outro lado, e o inimigo na mesa. Nós devemos manter isso, o princípio bíblico da mesa. Eu faço questão, todo o almoço na minha casa,
Todo momento que a família está, nós nos reunimos na mesa, olho no olho. Marido olha para a esposa, esposa para o marido, saber como foi o dia um do outro. Os filhos olhando para os seus pais, os filhos sendo disciplinados, sendo amados, sendo tocados pelos seus pais na mesa. Isso é muito importante. Não perca a mesa da sua casa, amém? Não perca a mesa da ceia do Senhor. Não perca isso. São princípios de comunhão irremovíveis. Guarda o que eu vou te dizer. O processo de desintegração familiar começa pela desvalorização da mesa. Vou repetir para que você grave isso. O processo de desintegração familiar começa pela desvalorização da mesa. A gente perde a comunhão na mesa. Jesus, ele fez muitos milagres à mesa, ele tocou muitas pessoas à mesa, ele sempre esteve na mesa. Quando Jesus havia morrido e ressuscitado, tinha 2 homens no caminho de Emaús, e Jesus estava andando com eles pelo caminho, mas eles não reconheceram Jesus. Jesus estava com eles no caminho, eles dizendo, conjecturando aqui, mas Jesus, mataram o Senhor, e aconteceu, e ele ali do lado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se assentou à mesa e partiu o pão, meu Deus, eu acho que eles conheceram, só Ele parte o pão desse jeito, só Ele faz a mesa dessa maneira. Às vezes não é andando pelo caminho que o teu filho vai conhecer o Jesus que você carrega, mas quando você sentar à mesa e compartilhar da comunhão, o Jesus que você carrega vai semear a transformação na sua casa. Voltemos para a mesa, amém? Voltemos para a comunhão da igreja. Querido, não dá para não falar de comunhão nesse tempo. A comunhão nos protege, nos direciona. Salmo 133 diz, ó quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. E o salmista compara como óleo que desce pela cabeça, escorre pela barba de Arão e desce por todo o corpo. Cabeça e corpo, nós estamos falando de quê? Cristo e a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O óleo desce primeiro pela cabeça, escorre para todo o corpo. Quando você entende o espírito de comunhão, o mesmo óleo que está sobre o cabeça vem sobre você. Uau! Isso é tão maravilhoso. Aí você fala, mas pastor, eu sou o menor do corpo, eu sou aquele lá na orla das vestes. Mas a mulher com fluxo de sangue tocou lá e foi curada. Ei, você faz parte de um propósito coletivo, eterno. Você é importante nessa igreja, você é importante nessa família. Você que foi recebido hoje, você que batizou, você tem uma família da fé. Você está protegido, você está cuidado, e você está dentro de um muro de proteção no Espírito, chamado comunhão. Amém? Não dá para ir sozinho. John Maxwell disse uma palavra que eu nunca mais esqueço: quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Guarde isso, amém? Você quer entender comunhão? Levanta suas 2 mãos bem alto. Você passou desodorante? Então pode levantar bem alto assim, ó. Fica um pouquinho, eu não vou gastar muito tempo, porque... Mas se você for ficando assim, vai cansando ou não vai? Vai cansando, não vai? Agora gruda na mão do seu irmão do lado aí, e levanta todo mundo junto com a mão grudada. Ei, é mais fácil ou não é? Segura mais tempo ou não segura? Sozinho você vai mais rápido, mas junto você chega mais longe, amém? Glória a Deus. Comunhão. Aleluia. Que bom estar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Depois deixa aberto se você puder, a gente vai explorar alguns versículos aqui. A palavra de Deus diz no versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar
para se salvar dos midianitas. Até aqui por enquanto. Se você puder, deixa aberto, daqui a pouco a gente vê alguns versículos. A história de Gideão é uma história que me inspira muito e que me conecta a algumas coisas que têm acontecido nos dias de hoje. Gideão foi escolhido por Deus para destruir os midianitas e se estabelecer como juiz e cuidar daquele povo. Amém? Mas o que me chama a atenção é a palavra midianitas. A palavra midianitas, traduzida no hebraico, é contenda. Midianita significa contenda. Contenda pode ser representado por muitas coisas na nossa vida. A verdade é que as contendas, elas nos roubam, elas sugam as nossas energias, ela destrói a nossa paz. Muitas contendas do dia a dia que a gente vive, ela nos estaciona muitas das vezes em muitas coisas. Eu quero que você entenda a midianita nessa noite como tudo que vem para te parar, para te sugar, para te distrair, para te arrancar do propósito. Porque hoje nós estamos vivendo, tem muitos midianitas por aí, querido. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de circunstâncias. Circunstâncias que estão roubando a nossa fé, que estão nos distraindo. Se você abrir a internet hoje, ainda mais nessa época de política, você vai ver uma unção de midianita para tudo quanto é lado. É um mundo pautado em opiniões, em contendas, em discussões. Isso acontece nas famílias. Hoje nós temos um índice de divórcio muito grande dentro dos nossos relacionamentos. O Brasil, eu vi uma pesquisa, se eu não me engano, fizeram uma pesquisa com 30 países. E desses 30 países, o Brasil ficou em primeiro lugar do país que mais aprova divórcio. Isso me preocupa, porque a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Mas às vezes a gente entra em contenda por não entender propósito. Querido, eu não sei porque eu puxei um pouquinho para esse lado de família, mas nós estamos em igreja, família. Mas o casamento, eu quero fazer uma pergunta para você: por que você se casou? Você sabia que tem gente que se casa por dinheiro? Você sabia que tem gente que se casa por causa de carência? Tem gente que se casa para sair de casa. Existem muitas motivações pela qual as pessoas se casam. Isso é o que é perigoso, porque o casamento, existe um fundamento sobre ele. E quando você entende o fundamento da sua relação, você protege a sua família para sempre. O entendimento do fundamento vai fazer com que você impeça contendas desnecessárias e ventos contrários de impedir um propósito que é eterno. Amém? Você não se casa para suprir carência. Não é essa a motivação. Se você casou por uma dessas motivações, você vai precisar alinhar essa motivação. A Bíblia dá um motivo do casamento. Eu não quero que você abra para a gente ganhar tempo, mas se puder pôr ali o versículo. Mas eu vou falar em Efésios 5:31, diz: por este motivo, ou em algumas versões, por isso, por esta razão, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a tua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Eu acho interessante o jeito que o versículo começa: por este motivo, por isso, por esta razão. Ou seja, existe um motivo, mas que motivo é esse? Se você olhar o contexto, o apóstolo Paulo, quando escreve, ele está falando de Cristo e da igreja. No verso 30 ele fala da igreja que é constituída como corpo. No 31 ele fala o motivo do casamento, e depois ele diz: e grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele pega o casamento e ele institui como um fundamento de comparação ao casamento de Cristo com a igreja, para o cumprimento de um propósito eterno. Então casamento, querido, é propósito. Eu vou repetir: casamento é propósito. Casamento não é para suprir carência, é para cumprir propósito. Casamento não é para estabilizar a sua vida, é para cumprir um propósito estabelecido por Deus de representar a união de Cristo com a igreja. Olha o tamanho da importância da relação de um casamento. Quando você entende que o seu casamento é um propósito, uma tribulação não destrói a sua relação.
Uma midianita tribulação não destrói seu casamento, porque você entende que é um propósito, e dentro do propósito, a tribulação produz paciência, a paciência é experiência, e a experiência é esperança. Romanos 5, 3 e 4. Aí você está passando uma provação no casamento, mas você sabe que independente do momento que o seu casamento está vivendo, do momento que a sua família está vivendo, o seu casamento, a sua família, ela está debaixo de um propósito, e esse propósito é o fundamento que protege a tua relação. Está uma provação, mas dentro do propósito, Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Mas pastor, o meu casamento está passando por um momento de fraqueza, mas dentro do propósito, a Bíblia diz em 2 Coríntios 12:9, que o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quem entende propósito, destrói a possibilidade de um midianita entrar dentro da sua casa. Por que está entrando então, pastor? Porque você não está vivendo o propósito. De repente você está vivendo o seu propósito pessoal. De repente você está buscando a Deus. Tem alguma microfonia pequena aqui, se der para ajeitar, mas tranquilo. Se você está vivendo um propósito para Deus, se você está dentro desse propósito, você está protegido. Mas às vezes a gente não quer saber do propósito. Nós somos cristãos com a mentalidade individual e não com a mentalidade coletiva. Que é isso, pastor? Você vai à igreja buscar a Deus para você, não para o propósito. Que é normal a gente buscar suprimento de necessidade. Amém? Todo cristão precisa. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Nós temos necessidade, mas guarde o que eu vou te dizer: Deus não investe em necessidade. Necessidade Ele supre, Ele investe em propósito. Se você só o busca por necessidade, Ele vai te suprir, porque Ele é Pai, mas Ele não vai investir em você. Ele investe em quem está no propósito. Por isso que você sabia que 90% dos evangélicos só buscam a Deus pelos benefícios e não pelo propósito? Os olhos da maioria das pessoas estão voltados nas promessas de Deus, mas não no propósito dele. E eu quero que você entenda nessa noite que o propósito é maior do que a promessa, porque a promessa é para você, mas o propósito é para Ele. E quando você sai de uma mentalidade de promessa e entra numa mentalidade de propósito, você não deixa que um momento destrua algo que é eterno. Às vezes você está passando um momento do avesso e você está quase tomando uma decisão precipitada dentro disso. Escute, não cometa um erro definitivo por causa de uma circunstância temporária. Pastor, me explica. Vai passar. Vai passar. Quem não entende propósito toma atitudes inesperadas por causa de um momento. Está olhando o momento, mas não está olhando o propósito. Está olhando o individual, mas não está olhando o coletivo. Por isso separa o casamento, por isso não batalha pela família, por isso fica mudando de igreja, porque está centrado no momento e não no propósito. Às vezes a relação está com um problema. Agora deixa eu te dizer, Naamã era leproso. Quem lembra de Naamã? Naamã era leproso, amém? E ele tinha uma esposa que não abandonou ele na hora da lepra, porque quem tem que sair é a lepra e não o marido. Aleluia! Quem tem que sair é a lepra e não o filho. Quem tem que sair é a lepra e não a família. Nós estamos batalhando para que a lepra vá embora da nossa casa e não as pessoas vá embora da nossa vida. Propósito. Por isso que quando eu casei, alguém me disse: Fabrício, cuide para que a Débora ame a Deus mais do que a você. Essa é a garantia que ela vai ter você para sempre. E que eu ame a Deus mais do que a ela. Essa é a garantia que eu sempre vou ter ela comigo. Propósito. Amém? Os midianitas não têm espaço numa casa de propósito. Amém? Quem tem um propósito definido não se distrai com coisas secundárias. Muitas das vezes os midianitas são distrações.
secundárias que roubam de você prioridades. A gente é roubado por coisas secundárias, coisas que não são relevantes, estão sugando a nossa energia. Querido, Ló não impedia Abraão de prosperar, mas impedia ele de desfrutar da prosperidade, enquanto eles estavam juntos. Brigas dos pastores de Ló com pastores de Abraão. Aí o que Deus fala em Gênesis? Para Abraão, depois que Ló saiu, Deus falou com Abraão. Está escrito desse jeito o versículo. Às vezes Deus fala com você, mas você não está ouvindo, porque o Ló ainda está grudado. Ló não estou falando de pessoa, eu estou falando de circunstâncias que te distraem. Guarda o que eu vou te falar. O que hoje te distrai, amanhã te destrói. O inimigo, não podendo te destruir, ele faz isso com os filhos de Deus. Ele não pode te destruir, então ele vai tentar te distrair. Ele vai te distrair com conversas desnecessárias. Ele vai te distrair com propósito. Distrai as pessoas da igreja com fofocas, com coisas desnecessárias. E olha o que Gideão estava fazendo. A gente acabou de ler. Gideão, quando Deus chamou ele estava malhando malhando trigo no lagar. Espera aí, malhando trigo no lagar. Ué, mas o lagar não é lugar de fazer vinho? Lagar é lugar de pisar uva. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar. Entenda algo comigo. Trigo simboliza a palavra. Amém? A farinha, a palavra, o alimento, o pão. Ele estava semeando palavra no lagar. Lagar é lugar de quê? O vinho simboliza a aliança e a alegria. Cara, é justamente o que a gente viveu aqui na ceia. Ele estava semeando palavra num lugar de aliança. Meu Deus. As palavras deles era semeada num lugar de aliança, simbolicamente falando do trigo e do lagar aqui. Estou usando uma analogia. Amém? E eu vou perguntar, aonde está sendo semeada as suas palavras? Ou que tipo de palavra que você tem ouvido? Será que o que você está ouvindo e o que você está falando está levando você para que tipo de circunstância? Está levando você a propósito ou está trazendo midianitas para a sua vida? É forte o que eu vou dizer, mas pega aí. Se as suas palavras fossem alimentos para a sua alma seria nutrida ou envenenada? Fala para o seu irmão aí. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente ouve. Amém? Bem-aventurados que não andam segundo o conselho de ímpio. Às vezes tem pessoas que estão dentro da sua casa, dando pitaco no teu casamento, falando mal do teu pastor, falando mal das coisas de Deus, e nem vida com Deus essas pessoas às vezes têm. Quem mente falando sobre os outros para você, vai mentir falando de você para os outros. Meu Deus. Guarda o que eu aprendi, nunca mais vou esquecer. O segredo da vitória é ouvir alguém, mas o segredo da derrota é escutar todo mundo. A gente é influenciado, midianitas entram nas nossas vidas, dependendo de mesas que nós assentamos para ouvir o que não devemos ouvir. É tempo de comunhão, e em tempo de comunhão você semeia trigo no lagar. Em tempo de comunhão as suas palavras têm a ver com aliança, as suas palavras têm a ver com alegria, as suas palavras estão ligadas àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas olha onde o anjo do Senhor encontra Gideão. Se você leu o que a gente leu aí, no carvalho. Fala comigo, carvalho. Eu quero falar de como destruir esses midianitas da nossa vida. Ele é chamado num carvalho para destruir de midianita. O carvalho, ela tem uma característica muito sobrenatural. É uma árvore muito forte e sustenta muitas coisas, e muitas aves repousam sobre ela. Ela tem uma sombra preciosa, mas ela tem um detalhe: ela tem raiz profunda. Querido, midianitas não conseguem derrubar pessoas de raízes. Amém? Midianita não consegue derrubar pessoas que estendem profundidade no seu relacionamento com Deus. Raiz é relacionamento profundo. Escuta, Deus não pode colocar coisa profunda em corações superficiais.
Deus coloca coisas profundas em quem busca profundidade. Deus está falando para você: cria raiz, minha filha, cria raiz, meu filho, sustenta a sua vida de intimidade, rega a sua vida de oração, rega a sua vida na palavra, se envolva com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. Ei, guarda o que eu vou te dizer, eu preciso me envolver, desenvolver. Só se desenvolve quem se envolve, amém? Vocês que batizaram hoje, pega isso para vocês. Vocês estão chegando, se envolva, participe, amém? Estenda suas raízes. Agora o problema é que muitas pessoas não querem raiz, elas querem crescer para cima. A raiz fala de crescer para baixo. É a mesma coisa do bambu. O bambu tem raiz, por isso não quebra. Agora tem crente que é samambaia. Fala para o seu irmão aí, você é bambu ou samambaia? Você é carvalho ou samambaia? Qual a diferença? A samambaia, se você planta ela, aparece rapidinho. Olha, plantaram ali, ela já cresceu. Tem uns crentes assim que chegando, mas cuidado que às vezes é samambaia. Já chega aparecendo, chega com intelectualismo, e tem muita gente cheia de sabedoria, querido. Eu não me impressiono com o saber humano, eu me impressiono com o poder de Deus. Paulo falou: a minha linguagem não é persuasiva de sabedoria humana, eu estou manifestando algo de raiz, algo de Deus, algo de poder. Então a samambaia, ela se preocupa em aparecer. Tem muitas pessoas hoje que gastam suas energias em ser e ter, mas não aprendem a manter. Deixa eu ver se é o fiozinho aqui, tem um barulhinho aqui. Ser e ter, mas não conseguem manter. Muitas pessoas não têm raízes, elas aparecem, mas não permanecem. Deus não trabalha com propósitos aparentes, Ele trabalha com propósitos permanentes. Olha o que Ele diz, Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, agora pois, permanecei firmes, e não vos submetais novamente ao jugo de escravidão. 2 Timóteo 3,14, olha Paulo ensinando Timóteo: Timóteo, permaneça no que você aprendeu, sabendo de quem aprendeste, no qual foste inteirado. Raiz, está falando de permanência, de criar raízes, amém? Não se preocupe com aparências, querido, se preocupe com raízes. Muitas pessoas gastam suas energias mais com reputação do que com caráter. E eu vou te dizer uma coisa: reputação, obrigado, filho. Reputação está ligado naquilo que os outros veem de você, mas caráter é aquilo que você é. Integridade é mais importante que reputação. Reputação é o que as pessoas estão vendo, integridade é o que Deus está vendo de você. Isso é integridade. Aí essas pessoas que se preocupam com reputação, mas não criam raiz, elas se tornam aquele tipo de pessoa que faz isso aqui, ó: compra o que não quer, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta ser uma pessoa que você não é. Fala para o seu irmão: você não é assim não, né? Compra o que não quer, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta ser uma pessoa que não é. Querido, está na hora de você tirar o peso de ter que ser o que os outros querem que você seja, amém? Crescimento na fé é deixar de ser o que os outros querem que você seja, desistir de ser o que você pensa que é, e começar a ser o que Deus quer que você seja. Meu Deus, aleluia. Isso tira o peso de ficar buscando a aprovação dos outros o tempo todo. Você já percebeu que quem tem raízes não precisa ficar provando o tempo todo as suas teses para as pessoas? Porque se você tem que ficar provando o tempo todo o que você é, porque você é inseguro. Ai pastor, tá forte, hein? Amém? Carvalho, querido, raízes. Agora o bambu não. O bambu, primeiro ele cresce para baixo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas ele está ali crescendo. Ele está ali crescendo. Está crescendo. Se quiser pode desligar o retorno, querido. Deixa sem. Deixa com menos, tranquilo. Está crescendo, crescendo para baixo. Ninguém está vendo você com o joelhinho dobrado do lado do quarto. Ninguém está vendo você chorando debaixo do chuveiro. Ninguém está vendo você clamar sozinho lá, com os olhinhos fechados, buscando. Ninguém está olhando, mas é o bambuzinho crescendo para baixo, está criando raiz. Mas ele cresce tranquilo.
Isso é crescimento saudável, igreja saudável. E aí cresceu. Mas qual a diferença? A samambaia da primeira tempestade vai embora. O bambu, querido, ele pode até envergar, mas ele não quebra. Amém? Agora, você já viu um bambu sozinho? Bambu está sempre no bambuzeiro, querido. Amém? Fala comigo, raízes e comunhão. Oh glória. Aleluia. Aí então Gideão é chamado e ele se sente inseguro, porque ele é o menor do menor, do menor, do menor, da tribo menor, do bairro menor. Ele é o menor do menor do menor. E Deus é especialista em usar pessoas improváveis para conquistar desafios impossíveis. Amém? Ele escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. Deus é especialista, querido, Deus é especialista em pegar o que não é. Ele não chamou você porque você é. Ele não chamou ninguém porque alguém é. Ele chamou você porque você não é. Ele diz: Deus escolheu as coisas que não são. Quem aqui não é comigo? Nós não somos nada, querido. Nós não somos. Ele escolhe quem não é. E Gideão era assim. Talvez você está aqui nessa noite, você é o garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz assim, ó, está aí um rapaz, não tinha nome, não tinha nada, mas estava carregando o lanchinho que ia alimentar uma multidão. Tem pessoas aqui assim, ninguém conhece, mas está carregando uma semente que vai alimentar 5.000, meu Deus. É o garoto com 5 pães e 2 peixinhos. E o discípulo disse: mas o que é isto para tanta gente? O que é essa pessoa? Que insignificância é? Ah, você não sabe, querido. O que os outros veem de você não é o que Deus vê. Ele diz para Samuel: você está vendo a aparência, eu vejo o coração. Eu vejo o que está dentro. Eu vejo o que está sendo formado. Agora imagina comigo, vamos só pensar um pouquinho, amém? Não está escrito, vamos conjecturar essa história do peixinho. Aquele menino chega em casa depois do milagre. Jesus alimentou mais de 5.000 com o lanchinho dele. E a mãe dele diz: filho, comeu o seu lanchinho? Ele disse: mamãe, comi. Comeu, mas comeu tudo? Comi, mamãe. Comeu eu, Pedro, Tiago, João, comeu até Judas, comeu Jesus, e mais fora 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. A mãe olha para o menino e fala: ai meu Deus, será que é maconha? Como assim, meu filho? Eu te dei 5 pães e 2 peixinhos, você está dizendo que comeu mais de 5.000 pessoas? Me explica isso, como mais de 5.000 pessoas comeu o seu lanche? É que eu entreguei o meu lanchinho na mão. Eu entreguei o meu lanchinho na mão dele. Eu entreguei o pouquinho que eu tenho na mão dele. Eu entreguei o pouquinho que está comigo na mão dele. E aquilo se multiplicou no propósito coletivo. Querido, o seu pouquinho individual é muito no coletivo de Deus. Deus não te chamou às vezes para fazer grandes coisas, mas fazer pequenas coisas com grande amor. Gideão era assim. E ele estava inseguro. O que Deus diz no verso 14? O que ele está dizendo para você hoje, ó. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, Gideão, porque eu sou contigo. Ele está dizendo para Gideão que Gideão também tem um potencial. Ele está dizendo para Gideão que não é só o pastor que tem um potencial, né? Não é só o pastor que veio lá de São Paulo pregar que tem um potencial. Você também tem um potencial. Você também tem a habilidade de poder fluir naquilo que você carrega. Querido, sabe o que significa a palavra potencial? Se você procurar entender essa palavra, potencial significa uma energia que ainda não foi utilizada. Quando alguém fala você tem potencial, está falando para você, tem algo aí dentro de você que ainda não foi utilizado, mas que vai ser utilizado na hora certa. Tem uma força aí dentro de você que nem você sabe que você tem. Um dia eu vi um vídeo, uma mulher que não sabia nadar, e o povo filma essas coisas. Eu não sei como é que o povo deixa você morrer, mas não, e filma você, depois que morrer ele vai... Aí caiu, o filho dela caiu num poço, num lago, não lembro o que era direito, caiu. E ela não sabia nadar, ela pulou atrás da criança e foi nadando, catou o menino e quando ela saiu,
Aí juntou um monte de gente, aí foram filmando ela lá. O que aconteceu? Ela, eu não sei nadar, eu não sei nadar. Você nem sabe aonde você pode alcançar, você nem sabe o que tem aí dentro de você. Vai nessa tua força, Gideão. Queridos, situações difíceis são capazes de extrair coisas dentro de nós que a gente nem é capaz de imaginar. Por isso às vezes você passa algumas coisas que você tem que passar. Você pensa que isso é do inimigo, mas às vezes Deus está aumentando o seu potencial. Tribulação não é do diabo. A gente fala tribulação é do diabo, querido. Olha só o que diz Romanos 5, 3 e 4. Só vou refrisar que eu já falei aqui. Diz, e não somente isso, mas nos alegremos na tribulação. Se fosse do inimigo, Deus não mandaria a gente se alegrar. Nos alegremos na tribulação, porque a tribulação produz. Fala comigo, tribulação não é diabo, é produção. Eita glória! Produz o que? Paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. É fato que o inimigo às vezes ocasiona alguns tipos de tribulações. É fato que o inimigo às vezes ocasiona alguns tipos de turbulências. Mas tem algumas que o Senhor permite que a gente entre, para que a gente seja aprimorado. Oséias 2,14, Deus fala, eu levarei Jerusalém para o deserto, e ali vou falar o teu coração. Quem levou Jerusalém para o deserto? Deus. Sabe por que às vezes Deus leva você para o deserto? Porque no deserto não tem distração, não tem nada para a direita, nada para a esquerda, nada na frente, nada atrás. No deserto é só você e Ele. Às vezes Ele te levou nesse lugar de deserto, e não tem nada, só está você e Ele nesse momento. E sabe o que é mais legal? Você está no deserto, mas é o tempo que você mais está orando, não é? É o tempo que você mais está vindo no culto, né? É o tempo que você mais está acreditando e buscando. Deus nos leva para deserto somente para trazer a gente para perto dEle. Gideão, você tem um potencial. Crises nos aperfeiçoam. A palavra crise no latim tem a sua origem no cri, que significa purificação. A palavra crise vem da palavra purificação. Crise nos purifica. A lagarta, quando ela vai virar borboleta, ela passa por um período que se chama crisalidação. Quem já viu isso? Crisalidar é naturalmente entrar em crise, vamos dizer assim. É um lugar de solidão, é um lugar onde ela tem que fazer força para sair daquele casulo. Mas a força que ela faz, o tempo que ela espera, faz com que o líquido saia de dentro dela e vai para as asas para voar. A crise não é para te parar, é para levar líquido de dentro para fora, para você voar direto para o seu propósito, para você voar direto para onde Deus quer. Guarde o que eu vou te dizer, às vezes as adversidades te complementam. Amém? Não cruze os braços diante de uma dificuldade, porque o maior homem que viveu nessa terra morreu de braços abertos. Meu Deus, não desanime. Aleluia. Eu não sei porque eu estou insistindo nesse assunto. Deus está querendo destruir esse midianita chamado desânimo que está na vida de algumas pessoas aqui. Eu sinto aqui no meu espírito que há pessoas que estão aqui, mas estão desanimadas. Uma apostasia parece que está querendo pegar, um esfriamento, um desânimo está vindo. Você está cansado, você está sugado. E eu vou te dizer uma coisa: no cansaço procure descanso e não desistência. Ei, no cansaço procure descanso e não desistência. Onde está o descanso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a águas tranquilas, Ele guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. É no momento de crise que a gente encontra descanso na confiança e na fé. Um dia tinha uns irmãos estavam voando e começou a dar uma turbulência muito grande no avião. Parecia que ia cair mesmo. Isso aí foi um fato que aconteceu. A gente estava vindo para Brasília, deu um negócio. Eu olhei para o Silvio, está ali o Silvio comigo. Falei, nossa, o que é isso, rapaz? É um negócio. Mas essa turbulência começou a cair, as bagagens, abriu o bagageiro. As pessoas começaram a gritar, ficar desesperadas dentro do avião. E tinha um menininho de 6 anos de idade, quietinho, tranquilinho, sorrindo. E todo mundo, vou morrer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Uma brigaiada, uma loucura. E ele lá, tranquilo. De repente o piloto fez um negócio lá, estabilizou o voo, conseguiu controlar a situação, pousou direitinho, tranquilo, dizendo, vocês estão bem, está tudo certo. E quando eles desceram,
todo mundo ficou abismado com aquele menininho. E todo mundo foi atrás dele: rapaz, como você ficou tão tranquilo? Todo mundo apavorado e você estava sorrindo tranquilo, você estava em paz. Me explica isso, menino, por que você estava tranquilo? Ele disse: vocês não sabem, o meu pai é o piloto. Ei, você está numa viagem, querido. A vida da fé é uma viagem. E às vezes no meio do voo, a turbulência vem, a coisa sacode, o negócio fica doido. Mas eu vou dizer, quem é o piloto dessa viagem, querido? O Pai é o piloto. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Vai nessa tua força, Gideão. Oh, aleluia. Pastor, por que você está falando isso? Só para dizer para você que a doideira está louca na sua vida, mas Deus ainda está no controle de tudo. Deus ainda está no controle de tudo. O que você precisa está dentro do propósito. Tudo que você precisa está dentro do propósito. Os irmãos perguntaram para mim: pastor, como é que a gente vai fazer com os recursos na igreja? Eu falei: o recurso está dentro do propósito. Se você está dentro do propósito, amém? O recurso está dentro do propósito. Quando eu vejo crescimento de igreja, quando eu vejo pessoas chegando, quando eu vejo peixes sendo pescados, nós somos pescadores, amém? Eu fico muito feliz, porque isso é propósito, amém? Eu quero deixar uma palavra para vocês aqui sobre isso, querido. Quando Pedro precisava pagar imposto, ele foi para Jesus, amém? E aí Jesus falou: dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas como que Jesus falou para Pedro para pegar esse dinheiro para pagar o imposto? Ele disse assim: Pedro, joga a vara lá e pesca um peixe. E quando ele pegou o peixe, o que tinha dentro do peixe? A moeda. Sabe por quê? A moeda está sempre dentro do peixe. Quando o propósito é ganhar peixe, nunca vai faltar moeda. Quando o propósito é ganhar peixe, nunca vai faltar moeda. A moeda está dentro do peixe. O recurso está dentro do propósito. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. É prioridade, querido, amém? Você precisa alinhar as suas prioridades. Talvez as coisas não estão fluindo porque você passou outras coisas na frente do que deveria fazer. Eu vou falar uma coisa agora para você, parece até um pleonasmo, mas você vai entender. Olhe e ouça. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Deus é o foco. E quem tem foco, guarda, anota, fica isso para você. Foco é força, distração destrói. Quem está focado, está posicionado, entendeu a prioridade, vai passar turbulência, mas vai aperfeiçoar com a crise. E você vai olhar para você e falar: mais uma, e eu estou crescendo. Mais uma, e eu estou crescendo. E tem luta na fila esperando, amém? Fica tranquilo, vai acabar essa, tem luta. Um dia eu falei para os irmãos lá na casa de recuperação que a gente cuida lá, falei na virada do ano passado: as lutas de 2017 acabaram em Jesus. E eles: aleluia. Eu falei: agora vamos começar as de 2018, bola para frente, vamos para cima, aleluia. Vai nessa tua força, Gideão. E no verso 16, Gideão reúne um povo, e eles destroem o midianita como se fossem um homem só. Ou seja, afunilou o foco. Como se os midianitas fossem um só, foram destruídos de uma vez. Porque tirou a distração, aumenta-se a precisão. Guarde isso. Elimina-se as distrações e a sua vida fica mais precisa. Os seus movimentos estão mais precisos naquilo que você realmente deve fazer. Tem muita coisa na sua vida que você precisa tirar, filha. Tem muita coisa na sua vida que está sugando você. Algumas você vai ter que tirar, outras você vai ter que desapegar. Tem muito midianita, alinha tudo num lugar só e vai uma só, como flecha que acerta o alvo. Foi assim que os midianitas foram derrotados, de uma vez, debaixo de um posicionamento de Gideão. Eles se desbarataram numa só atividade de Gideão, que Deus tinha mandado eles fazer. Amém? Oh, Jesus. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui só. Então, eles tiveram que destruir os altares de Baal. Antes de destruir os midianitas, os altares de Baal que estavam no meio do povo foram destruídos. Antes de vencer batalhas fora, você precisa aprender a cuidar de você.
Amém? Antes de curar a vida das pessoas, você precisa destruir os altares que estão dentro de você. Toda transformação, ela precisa ser feita de dentro para fora. E altares de Baal são guerras que você trava com você mesmo. Tem guerra que você trava com midianitas externos, mas os mais perigosos são as guerras que você trava dentro de você. São as batalhas interiores, as inconstâncias, as inseguranças, os medos. As pessoas estão totalmente brigando contra um midianita interior chamado medo. As pessoas estão vivendo um medo, e eu vou te dizer uma coisa: o medo é o microscópio que aumenta o perigo. Guardou? O medo é o microscópio que aumenta o perigo. O medo é a derrota antecipada. Você já perdeu antes de começar. Você precisa vencer o medo, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todos os medos. Notem o que eu estou falando: midianitas dos dias atuais, ansiedade, medo, falta de comunhão, desânimo. Nós estamos falando de realidades que a sociedade está vivendo e os cristãos estão vivendo. Por isso muitas pessoas têm se esfriado. Precisamos vencer os medos interiores. Precisamos vencer a ansiedade. É um outro altar que precisa ser destruído da sua vida emocional. Amém? Você está com a sua mente consumida por causa do seu ativismo, do seu desespero, do seu descontrole. Mas eu vou te dizer uma coisa: guarde isso. Tudo aquilo que consome a sua mente controla a sua vida. Tudo aquilo que consome a sua mente controla a sua vida. Para vencer a ansiedade, você precisa encher a sua mente de Deus. Filipenses 4:8: tudo que é bom, tudo que é justo, agradável, perfeito, de bom louvor, de boa fama, que isto ocupe o seu pensamento. Colossenses 3:1 e 2: pensai nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra. Você está ansioso, você está ansiosa porque você não está preenchendo a sua vida espiritual. Você está preenchendo as suas emoções, você está preenchendo as suas atividades, mas não está cuidando de um preenchimento espiritual. O que eu faço, pastor? Feche os olhos da alma e abre os olhos do espírito. Para de ver o que estão fazendo para você e começa a ver o que Deus está fazendo dentro de você. Você vai destruir esse midianita chamado ansiedade. Ansiedade se destrói com fé. O início da ansiedade é o fim da verdadeira fé, e o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Quando você tem fé, você descansa suas emoções. Quando a ansiedade te domina, é sinal que você está enfraquecendo. E a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Volte a se aprofundar na palavra. Isso vai sustentar a sua fé e vai vencer a ansiedade. Um dia eu estava inquieto com algumas coisas, e Deus falou uma palavra comigo: confiança. E eu escrevi uma palavra. Eu quero deixar essa palavra com vocês. A confiança é a cama em que descansa a paz. A confiança é a cama em que a paz encontra descanso na sua vida. Você encontra paz através de uma vida de fé, e você destrói a ansiedade, entendendo o tempo e o modo de Deus operar em todas as coisas. São os altares interiores, são as batalhas que você tem que destruir antes de destruir os exteriores. Agora, preste atenção, que eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo e outras que vão viver tempos de transição. Às vezes você não sabe porque algumas coisas saíram da sua vida, porque algumas pessoas tiveram que sair. Mas aqui nesse versículo que a gente leu, de Juízes capítulo 6, verso 27, diz que na hora de destruir o altar de Baal, Gideão separou 10 homens. Fala comigo, só 10. Tinha um monte, mas foram só 10. Tem coisas, tem momentos da nossa vida, querido, é desse jeito mesmo, sabe? Tipo, você vai, você não vai, esse não está, e esses 10 são os 10 que vão destruir o altar comigo. Porque há momentos da sua vida que Deus vai levar você, que não cabe todo mundo que está com você. Meu Deus, você tem que ter maturidade para entender esse tipo de coisa. Há lugares que Deus vai levar você, que não cabe todo mundo. E a gente tem que ter maturidade, porque às vezes páginas viram, e a gente não pode emocionalmente se apegar e ficar vinculado na pressão de passado. Amém? Eu lembro de um território onde, quando alguém matava alguém, era uma tribo, se eu não me engano, tinha uma lei tribal que dizia que essa pessoa tinha que carregar o defunto nas costas. Era uma pena. Tenta imaginar você andando com o defunto nas suas costas.
Isso é justamente quando você não consegue vencer o midianita no passado. Você fica vivendo de lá para cá, de cá para lá, com um defunto montado em cima das suas costas. E o que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que já está na hora de enterrar o que já morreu na sua vida. Leva essa palavra dentro de você, porque está vindo com força aqui dentro. Já chegou a hora de enterrar o que morreu na sua vida. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aceita o que se foi e se concentra com os 10 que Deus colocou agora na sua vida, porque os altares de Baal vai cair daqui para frente. Isso é maturidade para entender os tempos de transição em nossas vidas. Há momentos que a gente tem que romper. Há momentos que não dá mais para enganar a consciência. Há momentos que o posicionamento vai fazer toda a diferença. E é assim que Gideão destruiu, se posicionando. Então ele vai, verso 33. Eu quero que você leia para você pegar o espírito disso. Todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e acamparam aonde? No vale de Jezreel. Meu Deus. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão e tocou a trombeta, e os asbieritas juntaram após ele. Preste atenção, o lugar aonde foi destruído, um lugar chamado Campo de Jezreel. Lembrei da minha conversa com o pastor Antônio agora, sobre um outro caso, mas que foi semeado nesse mesmo lugar. Um lugar chamado Campo de Jezreel foi o lugar da destruição dos midianitas. E foi o mesmo lugar onde Jezabel, que representa um espírito de sensualidade, controle e manipulação, foi destruído através do ministério de Jeú. Querido, a palavra Jezreel no hebraico significa lugar aonde Deus semeia. Eu quero ensinar um princípio para você. Midianita morre em lugar de semeadura. Jezabel e controle e manipulação não sobrevivem em lugar de semeadura. Todas essas ações malignas são destronadas em Campo de Jezreel, porque quando Deus está semeando, eu vou repetir, quando Deus está semeando, não tem mais espaço para contendas desnecessárias, não tem mais espaço para sugadores de energia roubar a prioridade da nossa vida, não tem mais espaço para espírito de Jezabel contra as nossas vidas. Eu quero liberar uma palavra para você, eu quero liberar uma palavra sobre a Batista Nacional Central. Isso é um campo de Jezreel, isso é um lugar de semeadura. A prova viva que eu estou vivendo isso hoje é que eu chego num dia onde pessoas estão batizando, onde pessoas estão chegando, onde pessoas estão sendo recebidas nesse lugar, porque esse é um lugar onde Deus está fazendo, meu irmão. Deus está semeando, e quando aumenta a sementeira, diminui a possibilidade de contendas desnecessárias. Pastor, o que eu faço? Só vai semeando, filha, vai semeando, tá tudo louco em volta, vai semeando, joga semente, vai semeando, semeia de novo, joga mais uma palavra, mais um ano, mais um dia, vai semeando, vai semeando, e você vai vendo a distribuição do tempo e modo exato de Deus. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Não quero saber o que você está vivendo, eu quero saber que tipo de semente está na sua mão. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei a semente que está sendo gerada aqui nesse lugar. Não importa o que você está passando, eu quero saber da semente. Porque a Bíblia diz, o salmista ele diz assim, ele diz assim: e eles foram semear chorando. E sabe como é que está escrito lá? Eles foram caminhando e chorando. Ou seja, eles foram chorando e caminhando. Repete comigo: chorando, mas caminhando. Você pode até chorar, o que você não pode é parar. Vai chorando e vai caminhando, vai chorando e vai semeando, que a contenda vai ser destruída na semeadura, que o controle e a manipulação vai ser destruído na semeadura. E o versículo do Salmo encerra dizendo assim: e eles foram plantar chorando, mas voltaram colhendo com alegria.
voltaram colhendo com alegria, se submeteram ao processo que estavam vivendo e saíram com os feixes na mão. Alguém aqui está vivendo, está chorando e andando, está chorando e andando, mas chega uma hora, querido, que a Bíblia diz assim, ó: o inverno já passou, as andorinhas chegaram. Meu Deus, é assim que se destrói midianita: perseverança e semeadura. Quando os midianitas atacaram eles estavam cansados. Olha o capítulo 7, verso 4. Como Gideão veio ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Olha aí. Esse aí é outro versículo. Eles estavam cansados, mas ainda continuando perseguindo os midianitas. Fala comigo: cansado e andando. Perseverança é continuar mesmo cansado. Perseverança é continuar mesmo doendo. Perseverança é continuar mesmo chorando. E o Senhor traz renovo no processo. O Senhor só traz renovo quem se submete a processo. Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como de águia, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Ele compara você com a águia. Sabe como a águia se porta na tempestade? Quem já viu isso? Sabe como uma águia se porta no meio de uma tempestade? Muitos pássaros na tempestade ou morrem ou se escondem. A águia não. Estude e você vai ver. A águia, ela tem 3 atitudes no meio de uma tempestade. Ela usa qualquer uma dessas 3. Depende, cada águia tem, ela tem esses 3 tipos de atitude. Primeiro, ou ela se equilibra na tempestade e espera a tempestade passar. Mas quando a tempestade é um pouco maior, ela bate um voo reto e forte e atravessa a tempestade. Ou quando ela percebe o nível da tempestade de risco, ela bate um voo bem alto, acima das nuvens, e voa por cima da tempestade. Ei, olha Deus falando com você. Só tem 3 coisas para você fazer no meio dessa tempestade: ou você vai se equilibrar e segurar o tranco até o final, ou você vai alinhar o foco e atravessar a tempestade no meio, ou vai subir teu nível de intimidade com Deus e vai ver a tempestade de cima para baixo. De cima para baixo. Eu não sei se eu prego ou se eu canto. Eu estou ficando doido nesse ambiente. De cima para baixo é assim que se age. De cima para baixo. O problema é que a gente quer agir na terra. Olha o que diz a Bíblia: Deus criou os céus e o primeiro é céu, querido. Suas atitudes têm que ser de cima para baixo. Tem que parar de ficar brigando na terra. Nossa luta é contra principados e potestades. Aqui, ó. Quem já foi numa tourada ou já viu uma tourada na TV? O toureiro fica com o touro com um paninho. Que cor que é o paninho? Geralmente vermelho, e ele segura o paninho assim e o touro vem. E quando o touro vem, ele não vem no toureiro, ele vem no pano. Aí o toureiro faz o quê? Ajuda eu, vai. Olé! Aí ele põe o pano do outro lado e o touro dá a volta e vem correndo. E o toureiro faz o quê? E ele põe o pano e o touro vem e o toureiro faz o quê? Reflete comigo. Se o touro soubesse que a luta dele não é com o pano, mas é com o que está por trás do pano, o inimigo fica te dando olé, botando paninho dos relacionamentos, fica te dando olé, botando paninho das pessoas, e você fica brigando com pessoas aqui na terra. A sua luta é contra quem está atrás do pano. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Senhor em secreto, e o Senhor que está em secreto vai ouvir você. Muda teu nível de lutar, meu filho. Começa a olhar de cima para baixo. Você é águia, você não é pardal, não. Aleluia. Gideão, ele persevera. E eu vou encerrar. Tem muita coisa aqui, mas o tempo já se esgotou. Ninguém me deu tempo, mas eu sei que está na hora de parar. Eu quero encerrar com o último versículo 8
28. Fique de pé, abra esse versículo e vamos ler ele junto. Ah, Jesus. Gideão se posiciona. Enquanto você abre, preste atenção. Gideão se posiciona. Ele pega o que Deus mandou: um cântaro de barro, uma tocha de fogo e uma buzina. Olha as 3 coisas, eu falei isso com os jovens aqui. 3 coisas para destruir Midianita: barro aquebrantado, o cântaro precisava quebrantar o barro. Barro aquebrantado, tocha de fogo e buzina. Barro aquebrantado, a sua vida de arrependimento e quebrantamento a Deus e intimidade. Tocha de fogo, a sua vida espiritual sendo desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus. E a buzina, a sua vida de adoração. Deus não resiste ao barro aquebrantado, à tocha de fogo e à buzina. Então, o inimigo midianita tem um sonho, que um pão de cevada descia e destruía o acampamento. E eles disseram, o próprio inimigo disse: é a espada de Gideão. E aí quando ele se posiciona como Deus mandou, com a buzina, com o barro, com o cântaro e com o fogo, os midianitas morrem por si próprio. E aí vem o versículo que a gente vai encerrar, verso 28 do capítulo 8. E assim, eu estou falando dos midianitas, amém? Todos esses midianitas que estão aí, ansiedade, depressão, contendas, esses midianitas. E assim, olha isso, e assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra por 40 anos nos dias de Gideão. Querido, 40 é um número geracional. Cabeça fala de governo. A cabeça, o governo dos midianitas nunca mais dominaram sobre o povo enquanto Gideão governou. Querido, midianitas sempre vão ter, mas eles não vão mais governar a sua vida, porque diante de uma geração posicionada, a contenda, a manipulação, a destruição e o descontrole vão embora. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Você pode deixar a sua Bíblia aí, e eu quero orar pela tua vida. Há muitas contendas, há muitos midianitas que têm nos afrontados nesses dias atuais, mas nessa noite nós vamos receber essa palavra. Eu quero que você repita comigo: para vencer midianitas, eu preciso ter raízes. Para vencer midianitas, eu vou malhar trigo no lagar, semear a palavra na aliança. Para vencer os midianitas, vou entender meu potencial, tirar as minhas distrações, estar com quem é para estar em comunhão. Vou continuar perseverando na semeadura, dentro do que Deus me chamou. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Feche seus olhos.